Olá pessoal, eu sou o Flaudísio de Andrade e nós estamos aqui em mais um episódio do DDI Podcast. Com imensa satisfação que nós estamos aqui com uma figura ilustre. É um sonho pessoal que está sendo realizado, estar aqui com o Coronel Bolivar. Coronel Bolivar, por favor, se apresente. Então, pessoal, eu sou o Coronel Bolivar. Para mim é motivo de honra estar aqui no DDI Podcast, né? Que é do nosso amigo Flaudísio. Principalmente em poder estar falando um pouco mais da nossa trajetória, de como a gente chegou aqui em Arapiraca, contar um pouquinho aí como é que a gente desenvolve as nossas atividades profissionais, e aí a gente, nesse bate-papo aqui, com certeza vão surgir outras situações. Bacana. Coronel, como foi a infância do senhor? Então, a minha infância, eu sou de São Paulo, nascido em São Paulo, e eu tive que vir para Arapiraca, melhor dizendo, para Maceió, né? Ainda criança, com 4 anos de idade, por conta de problemas climáticos, e meu pai militar também, então poderia ter essa questão da transferência, e nós aproveitamos, a minha família já tinha uma boa parte da família aqui em Alagoas, e a gente veio para Maceió. Então, boa parte da minha infância eu passei ali nos bairros de Pajuçara, Jaraguá e, consequentemente, em Jacarecica, que é onde eu resido até hoje. O senhor sempre teve o desejo de ingressar na carreira militar? Sempre. Na verdade, eu queria ser militar do Exército, e aí já por conta do meu avô ter sido do Exército, meu avô foi general de Exército, 45 anos servindo ao Exército Brasileiro, e eu já tinha essa vontade de ingressar nas fileiras das Forças Armadas. Tentei por algumas vezes entrar na Academia de Agulhas Negras, tentei entrar na Academia da Força Aérea, não consegui, e aí veio a oportunidade de entrar na Academia da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Então, nessa tentativa, eu consegui entrar na Academia da Polícia Militar do Estado de Alagoas, no curso de formação de oficiais, curso de 3 anos. Sou aspirante da turma de 95, e aí eu construí toda a minha carreira profissional na Polícia Militar do Estado de Alagoas. Sobre a questão de se tornar um aspirante, fazer o curso de formação de oficial, levou muito tempo? Foi muitos estudos? Como é que funcionou isso? Então, quando a gente gosta do que faz, né, a coisa termina sendo bem prazerosa. Apesar que a gente sabe que todo curso de formação ele é sacrificante, né? Horas de sono, horas de estudo, toda uma parte de adaptação. Você sai de uma vida civil e entra para uma vida militar, você sente uma diferença muito grande, porque a sua vida começa a ser regrada por princípios de disciplina, princípios de hierarquia. Então tem toda uma mudança natural, né, que a gente termina sendo forjado, entre aspas, durante 3 anos de academia. O meu primeiro ano de academia eu tive que ir para Pernambuco, porque tinha uma cultura aqui no estado que os oficiais eles iam para outras corporações fazerem um curso de formação de oficiais lá para trazer o que tinha de conhecimento lá, e quando chegavam aqui as turmas, aí eram várias culturas de policiamento, várias experiências de policiamento de outros estados. Isso fazia com que a Polícia Militar do Estado de Alagoas começasse a tomar um corpo, mesmo tendo academia, que antes não tinha. Então eu fui para Pernambuco, fiz o meu primeiro ano de academia em Pernambuco, que era tida uma das academias mais rigorosas em termos de rigor militar do país, muito comparada à AMAN, e nós tivemos lá essa experiência, uma experiência que iniciava-se às 5 da manhã, com a alvorada, que a gente chama, que é o despertar, começando às 5 da manhã, e aí a gente tinha o café, ia para a sala de aula, tinha um intervalo para o almoço, retornava para a sala de aula na parte da tarde. No final da tarde, a gente ia para a prática desportiva,
Depois a gente ia para o rancho, que é o nosso restaurante, a gente chama de rancho. A gente ia para o rancho. Quando a gente terminava o rancho, e detalhe, eu era primeiro ano. Existia toda uma turma de segundo ano, toda uma turma de terceiro ano, e você só entra no rancho, ou no refeitório, ou no restaurante, depois que o terceiro ano come, aí come o segundo ano, por último é o primeiro ano. Porque existe essa precedência. Tudo isso dentro daquilo que eu falei, da hierarquia, da disciplina. O Rosmar, que esteve aqui com você, sim, também teve essa experiência, que ele teve a formação de oficial na Academia de Minas Gerais. Né? Eu não sei se ele relatou isso aqui. Mas você imagine que quando a gente terminava aí de se alimentar, era por volta das 9 horas da noite, que a gente ia terminar, conseguia se alimentar no rancho da academia. Terminado isso, ia para o alojamento, tomar banho, forrar a sua cama, deixar a cama toda forradinha, arrumar o uniforme do outro dia para poder estudar. Então, quando a gente ia começar a estudar, era por volta das 10 da noite. Alguns conseguiam, outros não conseguiam estudar. E o não estudar acarretava no quê? No acúmulo de assuntos para as provas que aconteciam também da forma como se fosse uma universidade, como se fosse uma formação profissional como toda outra. Então, assim, é bem puxado. Para quem não está apto, para quem não quer ter essa vida, termina sentindo pouco. Mas para quem já queria, para quem já tinha essa aptidão, termina, de certa forma, sendo algo desafiador, algo que você termina tendo como filosofia de vida. Bacana. Eu quero mandar um abraço para o Dr. Rosmar. Gravamos nosso episódio, vai ao ar nos próximos dias. E no bate-papo que a gente teve com o professor Rosmar, ele bem enfatizou a necessidade pelo exercício físico. E eu vejo que o senhor tem um porte bem apresentável. O senhor pratica muito exercício físico? Obrigado pelo porte. Já pratiquei, deveria praticar mais. Hoje, em virtude das atribuições diárias, a gente termina deixando um pouquinho a atividade física do lado, o que não é bom. Porque não é só a questão da manutenção do corpo, mas sim da saúde, né? Sim. Quando você pratica uma atividade física rotineira, você termina cuidando mais da sua saúde. Isso é necessário para todas as pessoas, não é só para quem é militar, para quem enfim, para todas as pessoas é necessário ter essa atividade física. E aí, com isso, você termina tendo um corpo melhor, um corpo mais saudável. Bacana. Doutor Bolivar, me diga como é a vida de um coronel. Então, a vida de um coronel é uma vida igual a de todo mundo. com todos os dissabores, com todas as alegrias, todas as frustrações que nós temos, como todo ser humano, né? Chegar no coronelato, que é o que a gente chama, né? Requer uma longa jornada. Perdura-se aí por aproximadamente 30 anos de serviços que a gente presta à sociedade. Porque o policial militar, ele é o servidor que presta o serviço diretamente para a sociedade, na manutenção da ordem, na manutenção da paz, trazendo o sossego para a sociedade. E aí, quando a gente termina a academia, já voltando ao assunto da academia, a gente sai aspirante. Aí, de aspirante, a gente é promovido a segundo tenente. De segundo tenente, a gente é promovido a primeiro tenente. Isso tudo seguindo uma cronologia, tá? Você depois é promovido a capitão. Aí as coisas começam a funilar. Por quê? Porque os números de vagas, eles vão diminuindo. À medida que você vai subindo, a vaga diminui. E aí você tem que ser promovido a major, aí já precisa de vaga. Até capitão digamos assim, é mais tranquilo as promoções. A sua progressão na carreira é mais tranquila, até capitão. Quando você vai de capitão para major, já começa a diminuir essa possibilidade por conta do afunilamento e das vagas. Depois de major, você vai para tenente e coronel, até chegar ao posto de coronel. O coronel hoje na Polícia Militar, né, que eu estou na reserva, mas na Polícia Militar, ele exerce as atividades principalmente de direção.
Então, a diretoria de apoio logístico, que é que cuida de toda a logística da Polícia Militar do Estado de Alagoas, é um coronel. A diretoria de saúde, que cuida da saúde dos militares da Polícia Militar, é um coronel. A diretoria de pessoal, que cuida de todo o pessoal, recursos humanos da PM, é um coronel. O comandante-geral é um coronel. O subcomandante-geral tem que ser um coronel. Então, são atribuições. O comandante da academia tem que ser um coronel. São atribuições que são pertinentes e, pela legislação, só cabe ao coronel exercer isso aí. E aí você termina vendo, Flaudísio, que o coronel, quando você chega a tenente-coronel, exemplo, você já comanda aí aproximadamente, dependendo da unidade, uma média de 700 homens, entre homens e mulheres. Então você imagina a gama de atribuições. Quando nós comandamos Arapiraca, eu ainda como tenente-coronel, aqui eram aproximadamente 700 homens, tá? E nós tínhamos 15 municípios para cuidar da segurança pública, contando com Arapiraca. Então você imagina a gama de responsabilidade que um coronel tem, porque acima do tenente-coronel tem o coronel. E vários tenentes-coronéis estão subordinados ao coronel. Então, existia um coronel que era o comandante do policiamento do interior. Então, todo o policiamento do interior de Alagoas, um coronel era o responsável. Então, ele tinha que cuidar desde o policiamento lá de Maragogi até Penedo, tá? De Cururipe até o sertão de Alagoas. Então, de norte a sul, de leste a oeste. Um coronel só para cuidar de todos esses tenentes-coronéis. Cuidar no sentido de administrar, de gerir. E a experiência de um coronel, ela termina sendo uma experiência de gestão muito exitosa para aquele que realmente busca trabalhar a gestão. A gente costuma dizer que um coronel, quando ele vai para casa, ele está no melhor momento da vida dele de gestão, porque ele já passou por várias situações de gestão, de pessoas, de recursos, de edificações, e ele vai para a reserva, merecidamente, porque são 30 anos servindo a sociedade. E aí tem aí uma mão de obra extremamente qualificada à disposição aí de várias instituições, até mesmo de instituição privada. Tá? Um coronel ele pode gerir um hospital, um coronel está preparado para gerir uma universidade, um coronel está preparado para gerir uma secretaria, como é o caso. E não só a Secretaria de Segurança. O coronel ele tem a possibilidade de gerir N secretarias, porque trabalha gestão, e é gestão pública. Ele praticamente passou a vida dele fazendo gestão pública. Então, por isso que eu considero que a mão de obra hoje de um coronel, tá, é uma mão de obra muito qualificada e disponível para o mercado. Bacana. Como surgiu o convite para o senhor fazer parte da Secretaria de Ordem Pública, né? Hoje é Defesa Social. Defesa Social. Iniciou como Ordem Pública, sim. E hoje é Defesa Social. Então, mais uma longa jornada, né? Assim que eu fui para a reserva, surgiram alguns convites para assumir algumas secretarias de segurança. A exemplo de Marechal, a exemplo de Arapiraca, na época, né, que foi em 2017 e 2018. Era o Rogério. Arapiraca. Também Rio Largo, apareceu uma janela. E Maceió. Terminou que nós optamos por Maceió por entender que a necessidade que Maceió estava precisando no momento era grande, tá? Nós íamos ter um desafio extenso, porque a Secretaria de Maceió, só para você entender, né? A Secretaria de Maceió de Segurança é segurança comunitária e convívio social. Ela abarca publicidade, controle, eventos, controle de eventos, postura, controle de postura. Ela abarca a fiscalização como um todo de toda essa parte de
Publicidade, eventos, postura. Ela também cuida da parte da guarda municipal, é da secretaria, e hoje Maceió tem aproximadamente quase 700 guardas municipais. Então, é uma secretaria que é macro, e a gente teria o ordenamento da cidade, é da Secretaria de Segurança. Então, assim, você imagina, você cuidar, um evento precisa de uma licença, era a nossa secretaria. Precisa da fiscalização e lá, era a nossa secretaria. Fiscalizar todo tipo de publicidade, outdoor, fachadas de loja, era da nossa secretaria. Calçadas, fazer se realmente a medição estava correta, se aquela calçada... obras, então, enfim, tudo isso numa secretaria só. Além disso, o patrulhamento dos logradouros, né, praças, dos equipamentos públicos também, através da guarda. Então, era uma secretaria imensa. E a gente tinha um grande desafio. E aí nós convocamos alguns coronéis, já aproveitando, como eu lhe disse, essa mão de obra que a gente tinha qualificada, alguns coronéis que estavam na reserva, para fazerem parte do nosso grupo de gestão, para poder fazer com que a gente tivesse um trabalho, desenvolvido um trabalho bacana. E isso foi feito. Terminada a nossa gestão lá em Maceió, aí nós estávamos com um know-how aí nas mãos, né, e alguns projetos para a gente apresentar. E aí nós tivemos essa ousadia de vir apresentar o projeto ao prefeito Luciano Barbosa. Nós já vimos que aqui não existia guarda municipal ainda, e era uma coisa que a gente considerava que era um déficit. Arapiraca ainda não tem uma guarda municipal. E nós apresentamos para ele um projeto de uma secretaria de segurança. Aí o nome ele queria se definir, e nessas indas e vindas apresentando esse projeto, o prefeito foi bastante feliz em aceitar a gente implantar a Secretaria de Segurança aqui de Arapiraca. Com isso, né, veio aí à tona Conselho Municipal de Segurança, Gabinete de Gestão Integrada, o Plano Municipal de Segurança, o Fundo Municipal de Segurança, a Lei de Criação da Guarda, tudo isso fruto de uma gestão de uma Secretaria de Segurança Municipal. A Secretaria iniciou como ordem pública, né, como você falou, e aí nós entendemos que existem as tendências, né, e hoje a tendência é que seja de defesa social, até porque a Secretaria ela se preocupa muito também com o social, ela faz ações integradas com a Secretaria de Assistência Social, faz ação integrada com a Secretaria de Saúde, faz ação integrada com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, faz ação integrada com a Secretaria de Meio Ambiente, enfim, ela conversa, ela interage, ela é multidisciplinar. Então, a Secretaria de Segurança hoje, ela trabalha ligada a todas essas secretarias, e é assim que a gente entende. Então, como Secretaria de Defesa Social, a gente também tem a Defesa Civil do município, que está no guarda-chuva, faz parte da Secretaria de Defesa Social, né? Defesa Civil, entendendo como prevenção, principalmente de desastres, de quadra chuvosa, fazendo todo esse trabalho de conscientização da população de Arapiraca para que, quando acontecer todo esse tipo de eventualidade, que a gente esteja preparado para o enfrentamento. É bacana. Quando o senhor fala sobre a guarda municipal, ela é uma guarda armada ou não? Então, a nossa ideia é que ela seja uma guarda armada, tá? Bem formada, passando por todas as etapas rigorosas que um concurso público e uma formação ela exige. Então, hoje a gente realmente, nós queremos uma guarda municipal armada, devidamente capacitada. O que é que falta hoje para a guarda municipal de Arapiraca ela ter o direito à arma, ao porte, né? Então, Arapiraca não tem guarda municipal. Arapiraca tem vigilância municipal. O que nós temos hoje é a vigilância de todos os nossos logradouros, dos nossos equipamentos públicos. O prefeito entendeu, e é mais uma decisão acertada dele, do concurso, de acontecer o concurso para a Guarda Municipal. O primeiro concurso para a Guarda Municipal de Arapiraca.
Por isso que eles vão passar, aqueles que entrarem, vão passar por rigorosos testes, né, que o concurso prevê e requer, com a formação também muito rígida para que nós tenhamos aqui guardas municipais devidamente formados e capacitados. Bacana. Pegando o gancho da fala do senhor sobre o porte e a posse da arma de fogo, o que é que o senhor acha do cidadão ele ter a posse da arma de fogo em sua residência? Eu não vejo problema do cidadão ele ter a posse da arma de fogo para defesa da sua residência, né, do seu habitat. Vejo alguns problemas com relação ao porte. O porte de arma de fogo hoje, ele sendo feito de forma indiscriminada, pode acarretar sérias consequências. Por que eu falo isso? Primeiro, a nossa sociedade ela não foi forjada dessa forma e é cultural que nós não temos o preparo para estarmos portando arma de fogo, a não ser que nós sejamos da segurança pública como um todo. Bolivar, por que você defende isso? Eu defendo isso porque é comum a gente ver que em qualquer discussão, qualquer situação mais acirrada, se o indivíduo estiver com uma arma de fogo, é natural que ele saque a sua arma de fogo e utilize. Mas é para a defesa. Talvez não fosse para a defesa. Porque se o outro está sem arma de fogo, ele não tem do que se defender. O ideal seria que não tivesse nem as vias de fato, mas entendo ali, se houver, entre aspas, que também não está livre de haver uma morte, será uma morte que não foi provocada por um instrumento que seria muito mais fácil para usar e matar uma pessoa. Talvez você tenha uma certa habilidade numa arte marcial e ali, de repente, num estrangulamento, numa briga de rua, numa discussão, você consiga matar aquela pessoa com um golpe. O que é muito menos provável. Mas se você tiver com arma de fogo, sacar ela e atirar, a probabilidade de você matar a pessoa é grande. Tá? Isso é um caso que está separado do caso daqueles que possuem arma de fogo e são frequentadores de clube de tiro. Os CACs. Os CACs. Os CACs legalizados, né? Porque o que é que aconteceu? E aí eu não quero levar essa tese e levantar essa tese. O que é que aconteceu? Uma abertura muito grande, na minha opinião, tá? Uma abertura muito grande de acesso à arma de fogo. Sem o controle devido. Hoje nós temos o controle devido. Se nós tivéssemos essa abertura, mas com o devido controle, eu acredito que poderia funcionar. O que é o devido controle? Eu sou praticante do esporte, tá? Do tiro desportivo. Eu tenho a minha arma e eu preciso me deslocar para o clube de tiro. Além disso, como eu sou praticante, eu sou CAC, eu preciso de uma habitualidade ser cumprida para que eu tenha esse direito de possuir essa arma e me deslocar com ela para o clube. Essa habitualidade em que pesa? Em que pesa que você, tendo essa prática constante, você vai estar hábil, vai estar apto a utilizar essa arma de fogo em caso seja necessário no momento para defender a sua vida, a sua integridade. Então, essa é a opinião do Bolivar, que eu não faço aqui menção que seja a do Flaudísio, nem de quem Sim. estiver assistindo a gente. Essa é uma opinião baseada em quê? Baseado no que é real, do que é fato, e contra fatos não há argumentos. Mas a sociedade da Suíça, dos Estados Unidos, preconiza e é válido e pode-se utilizar arma de fogo. Beleza.
Concordo. Só que vai ver culturalmente como é que funciona lá. Nos Estados Unidos, você sacar uma arma de fogo, o simples fato de você sacar uma arma de fogo, tá? Que não seja para a defesa da sua vida, já enseja uma série de penalidades sérias, brandas, não existe para esse tipo de coisa. É sérias. O brando não existe. Já aqui, você é réu primário, você já está livre. Lá não existe, não tem essa boquinha. Bacana. Não tem essa facilidade. Existe uma discussão sobre a quantidade de disparos para cessar uma agressão indevida. Se é que existe uma agressão devida. Uma injusta agressão. Uma injusta agressão. Na concepção do senhor, quantos disparos seriam necessários? Até que cesse a agressão. Foi necessário dar 10 disparos, foi. Ele só tem vários casos. Se o meliante pular da casa do Coronel Bolivar, o que é que acontece? Aí ele vai tentar a sorte, né? Ele vai tentar a sorte, eu acho, né? A gente é pacífico, né? A gente vai tentar usar o uso progressivo da força, né? Tentar imobilizá-lo, rendê-lo, chamar a polícia, para a polícia levar para fazer o devido procedimento. Mas quando você fala, imagina, eu já vi vários casos, né, de indivíduos que levaram 15 disparos e ainda continuaram indo para cima do policial, enfim, da pessoa que estava ali sendo agredida. Então, não existe uma regra dizendo, não, se eu efetuar um disparo, eu vou cessar essa injusta agressão. Agora, pode acontecer de um disparo numa área letal cessar qualquer agressão, independente do calibre, que era outra coisa que você podia me perguntar. Que tipo de calibre? Um 22 pode matar uma pessoa com um disparo. Se pegar numa área fatal, vai matar. Enquanto que um 44 Magnum, às vezes você vai dar 2, 3, 4 disparos e aquela pessoa ainda vai para cima de você. Então, mas isso não quer dizer, tá? Não quer dizer que você não possa dar mais nem menos. O que eu digo é que até enquanto eu não cessar aquela injusta agressão, eu vou continuar atirando, porque eu sou habilitado para aquilo e eu estou ali, eu represento o Estado, estou falando do policial, né? E no caso do cidadão, se ele achar também que a vida dele está em jogo, é claro, ele vai responder, mas vai responder por legítima defesa. E aí existem as excludentes de licitude, né? Que serão utilizadas aí para a defesa daquele que fez uso aí da arma de fogo ou da arma branca, enfim. O que ele utilizou para se defender. Coronel Bolivar tem 1.001 ocupações. 1.001 utilidades, diga-se de passagem. Não sou bombril, mas tenho 1.000 utilidades. Como é que surge aí o escritor Bolivar? Então, que inclusive está com o livro aí. É um livro. É um livro muito específico, né? Que é esse aqui, mostrando aqui para vocês. Tá? Já está na 3ª edição, que é o Baixa Luminosidade, Técnicas e Táticas. Esse livro nasceu da necessidade de uma fonte de consulta, principalmente para essa área específica, que é combates e confrontos em baixa ou nenhuma luminosidade, que é uma vertente necessária, imprescindível para todo agente de segurança pública, porque quando você imagina, Flaudísio, o policial, ele trabalha 24 horas. Ele vai se deparar com situações de baixa ou nenhuma luminosidade pelo dia ou pela noite, porque a gente está aqui pelo dia, mas se a gente desligar todas essas luzes aqui do estúdio, aqui vai ficar escuro. Imagine uma situação em que o policial tenha que intervir num ambiente como esse. Se ele não tiver o conhecimento, se ele não tiver o treinamento e se ele não tiver o equipamento, que é a lanterna tática, ele vai ter poucas possibilidades de sobreviver nesse tipo de situação, de confronto. Então,
Em cima disso, e aí eu tenho que me render que eu fui buscar todo o conhecimento fora do país. A minha escola é toda nos Estados Unidos. Eu participei de 6 cursos só de baixa luminosidade nos Estados Unidos, culminando com o último curso, um 7º curso, para instrutor de combate em baixa luminosidade. Trouxe esse conhecimento para o Brasil, para Alagoas. Aplicamos um curso, aqui um curso inicial, e depois um 2º curso. E aí, voltando ao assunto do livro, nós sentimos a necessidade de uma literatura, uma fonte de consulta para a gente buscar. Onde é que a gente vai buscar o conhecimento? Porque o curso, naquele momento, acabou, mas eu preciso ou repassar o conhecimento ou me lembrar do que eu preciso saber. Estudar a teoria. É a teoria unida com a prática. Então, com isso, a gente sentamos na cadeira, pesquisamos, só tinha literatura americana, vários livros americanos, e a gente fez aí toda uma pesquisa, adaptamos para a nossa realidade para poder escrever esse livro, que já está na 3ª edição, e com muito orgulho, em português, em inglês e em espanhol. E já tivemos a oportunidade, inclusive, de lançá-lo nos Estados Unidos, lá num grande evento, numa grande feira, que reúne aí militares e policiais do mundo inteiro. É o maior evento do mundo, do segmento, e nós tivemos essa possibilidade de estar lançando, entregando a alguns departamentos de polícia americano esse nosso livro já em inglês, né? Então, assim, é o Nordeste, é Alagoas, né? Pequeno, mas se expandindo para o mundo, né? A gente desbravando aí as fronteiras, inclusive internacionais, né? Tivemos, assim, já aproveitando o momento, tivemos a oportunidade de dar instrução na Polônia, na França, na Inglaterra, na Itália, no Paraguai. Então, a gente levando o nosso conhecimento, né, tanto na parte de situação de segurança pública, de ocorrências, como principalmente de baixa luminosidade. Então, a gente teve essa oportunidade de ir para fora do país para mostrar o que a gente tem de conhecimento nessa área específica que é baixa ou nenhuma luminosidade. Bacana. Coronel Bolivar, o senhor já chegou, pode ser uma pergunta óbvia, mas eu preciso saber, a ter confrontos na época em que o senhor estava atuando na polícia com meliantes, já chegou a ter confrontos diretos? O confronto, ele quase que está arraigado à vida do policial militar. Então, assim, inevitavelmente, em algum momento da sua carreira policial, você vai se deparar com confrontos, né, dentro aí de situações que acontecem num cumprimento de mandado, numa situação de uma grota, de um morro, numa situação até mesmo de um atendimento à solicitação de um cidadão. Então, assim, isso é inevitável, tá? Então, dizer que não aconteceu, isso aí acho que é impraticável. Acho que todos já se depararam com situações de enfrentamento com a bandidagem. Bacana. O senhor tem um livro, é escritor, é coronel, é formado em Direito, tem um vasto currículo aí, mas querendo ou não, e eu sempre relato isso para os nossos convidados, a nossa sociedade ela não está acostumada a lidar com pessoas bem-sucedidas. Como é que o senhor lida com as críticas? Então, quando você... É uma coisa interessante isso que você está falando. Quando você brilha, você termina incomodando alguém. É como a luz da lanterna, né, que a gente usa. Quando eu jogo o feixe de luz nos seus olhos, a tendência é lhe incomodar. Você tende a fechar os olhos. Então, as pessoas, quando buscam fazer algo que se torne diferente, você termina incomodando algumas pessoas e agradando a outras também. O que é importante? Importante é que você se sinta feliz, que você se sinta realizado, não dá ouvido ao que
A ou B fala ou pensa e seguir numa linha reta. Eu acho que isso aí é o melhor remédio para aqueles que se incomodam, né? Eu sempre costumo dizer que isso é natural. Por exemplo, o Flaudísio montou aqui o podcast dele. Em algum momento, você vai começar a incomodar algumas pessoas, se já não está incomodando. E aí é natural. O que fazer, né? Muitos vão dizer, isso foi sorte. A sorte também faz parte, né? Mas o quanto o Flaudísio já percorreu para chegar onde ele está, né? Então, assim, o que eu fiz e o que eu faço e vou continuar fazendo termina gerando algum fruto. O fruto ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. Eu sempre falo, tomada de decisão. Toda decisão que você toma, ela tem consequências. Consequências boas, consequências ruins. Mas você precisa tomar a decisão. Você não pode ficar sem se decidir no anonimato. Então, nessa tomada de decisão, você pode ter acertado, você pode ter errado. O importante é que você tomou a decisão. No errar, se você tiver a humildade suficiente, você pode corrigir. Não é isso? Sim. E acertar significa dizer, estou no caminho certo. Vou continuar seguindo por essa trilha. E uma coisa é certa, ninguém é 100% correto. Você não vai acertar todas as vezes que você tomar uma decisão. Então, assim, quando a gente tomou a decisão de escrever o livro, eu recebi uma pessoa me disse assim, rapaz, você está preparado para o mundo de críticas que vai vir desse livro? Eu digo, eu tenho duas opções, ou eu escrevo ou eu não escrevo. Se eu escrever, eu tenho que estar preparado para receber as críticas. E as críticas, elas servem, quando são boas, elas servem inclusive para você crescer. Então, assim, consequentemente, Flaudísio, quando a gente faz algo e é algo que é bom, vai ofender ou vai fazer com que as pessoas sintam um pouquinho de inveja, né? A inveja é até um termo bem pesado, né? A inveja. Mas a inveja, ela está intrínseca ao ser humano. Ela faz parte do ser humano, a inveja. Existe invejar coisas boas. Porra, eu invejo essa sua aptidão de levar adiante um podcast. Isso é uma inveja boa. Agora, eu invejar o que você tem ou o que você está buscando, isso é ruim. Construa o seu caminho, siga, que lá na frente você vai ver que vai dar certo. Bacana. Eu vi que o senhor tem uma tatuagem no braço esquerdo. Qual o significado? Braço esquerdo e braço direito. Também, tu é braço direito também. Qual o significado dessa tatuagem? Essa aqui é operador de alto risco, né, que a gente é um símbolo mundial, e aí serve para todos aqueles que já trabalharam ou trabalham em locais que são de alto risco. Como eu comandei o BOPE por 2 anos, e é um local de alto risco, eu resolvi homenagear os operadores de alto risco com essa tatuagem aqui. Doeu muito para fazer? Dói um pouquinho. Mas a dor faz parte do processo, né? Nada sem dor não tem o valor, né? Bacana, bacana. Dr. Bolivar, sobre o concurseiro, aquele jovem que galga chegar ao coronelato, como o senhor bem enfatizou, qual o conselho que o senhor daria? Estude. Não tem outro caminho. Aquele que quer ser concurseiro, ou quer ser um oficial, ou quer ser um soldado, ou quer ser enfim, que quer entrar num concurso público, só existe um caminho, isso é fato, né? Estudar. Ele vai entrar numa fila ali, que se ele persistir na fila,
uma hora vai chegar a vez dele. Mas ele não acha que é entrar na fila e ficar esperando a vez dele sentado, olhando para a televisão, assistindo programa que não vai levar, eu ia dizer o nome do programa, programa que não vai levar ele à frente. Mas é sentar para estudar. E hoje, cada vez mais, Faldísio, a concorrência, ela é desleal. Então, aqueles que estudavam 4 horas por dia, hoje tem que estudar 8, dobrou. Aqueles que estudavam 8, hoje tem que estudar 12, dependendo do concurso. Aí, estudar, saber estudar, não deixar também de ter a sua vida social, porque senão a sua cabeça ela não processa o conhecimento, ela não armazena da forma que deveria armazenar. Então, você tem que ter atividade física, tem que ter a vida social e estudar. Com certeza. E aí pergunte a qualquer que seja aquele que já passou no concurso. Se estudar, vai passar. Mas tem que estudar. Ah, mas não é o concurso que eu quero, é para a Polícia Militar. Além de estudar, tem que se preparar fisicamente. Por quê? Porque existem concursos que existem as provas de aptidão física. Se você não estiver preparado, né, para fazer 10 barras, para correr tantos metros em tantos minutos, para fazer X abdominais, você não vai passar. Aí você estudou, foi o 01, foi o primeiro colocado do concurso. Quando chegou na prova física, perdeu. Você jogou fora toda uma vida de estudo. Então tem que fazer isso paralelamente. Então você que quer fazer o concurso, essa é a nossa mensagem. Estude, a sua hora vai chegar. Você só concorre com você. Basta você entender isso. Coronel Bolivar, o policial, quando ele ingressa na carreira, ou melhor, o jovem quando ingressa na carreira militar, se torna um policial, ele tem que tomar alguns cuidados nos lugares que ele frequenta? Sem dúvida, sem dúvida. Eu já observei, completando a fala, alguns companheiros, colegas que eu tenho, que quando eles chegam em determinados ambientes, é como se eles fizessem uma vistoria prévia do ambiente e eles, como se, não sei se é o certo, mas é como se sentassem em pontos estratégicos, não comum como os outros, como os demais. Exato. Isso existe? Existe, e muito. Se você me perguntar, Bolivar, você está acomodado e está relaxado agora, eu vou dizer a você que não. Por quê? Porque eu estou de costas para a porta de entrada. Sim. Eu não sei o que pode entrar aqui nessa porta, que está na minha retaguarda. Então, normalmente, quando nós, policiais, entramos num local, a gente, além de fazer aquela fotografia rápida, né, que você chamou de vistoria, a gente faz aquele reconhecimento do local para ver se não tem ninguém que a gente interprete que pode ser alguém suspeito, entre aspas. Uma possível ameaça, né? Uma possível ameaça. Além disso, quando a gente vai se sentar, nós preferimos nos sentar de frente para a entrada, para estar vendo quem está entrando, para poder, numa situação de ação, você poder ter aí o tempo-resposta, ou, entre aspas, a janela de oportunidade, que a gente chama, para você poder se defender e defender os seus. Então, isso aí é fato, né? Você tem que avaliar os locais que você vai, se aquele local te oferece segurança, se você está confortável naquele local, tudo isso passa, sim, pela cabeça do policial. Ele, quando vai para um local, e ele tem que avaliar. Aquele que renega isso aí, o que despreza, ele pode, em algum momento, ser vítima aí de qualquer tipo de ação, de um assalto repentino que pode acontecer, de alguém, de uma briga, alguma coisa, ele pode ser vítima disso aí. O senhor é um homem muito bem sucedido e pelo pouco tempo que a gente está conversando, dá para perceber que o senhor é muito inteligente. Eu acredito que o senhor, na vasta experiência que tem, na longevidade de vida, o senhor já ajudou muitas pessoas. Pelo menos eu acredito nisso. Como o senhor lida com a ingratidão?
Você tocou numa palavra-chave agora. Obrigado pelo inteligente, pelo bem-sucedido. Mas, assim, eu acho que a inteligência é algo que ela não é mensurável. Por quê? Porque existem vários graus de inteligência para as mais variadas coisas. Eu posso ser inteligente para uma, mas para outra eu posso não ter nenhum tipo de inteligência. Talvez o raciocínio meu seja um raciocínio um pouco mais ligeiro. A palavra é essa. O meu raciocínio é mais ligeiro, rápido, de que eu seja inteligente. Tá? A ingratidão, para mim, é uma das piores coisas que podem acontecer. E quem trabalha comigo, quem me conhece, eu sempre falo isso. Ingratidão e infidelidade são palavras que você deve cortar do seu dicionário para a vida. A gratidão, ela, além de ser obrigatória, isso é a minha concepção, independentemente do que foi feito, ela, além de ser obrigatória, ela tem que ser praticada. Porque não adianta, Flaudísio, você dizer para mim assim, o Bolivar me ajudou naquele negócio, tal e tal. Você está reconhecendo você na sua cabeça. Mas o que você fez de gratidão para o Bolivar? Será que no aniversário dele, que são simples coisas que mostram o nível de gratidão que você tem com a pessoa. No aniversário dele você ligou? No Natal você ligou para desejar um Feliz Natal? Os detalhes, né? São detalhes. E que não lhe custam nada, diga-se de passagem. Porque é lembrar da pessoa. Gratidão está ligado diretamente em lembrar da pessoa. Mas o simples fato de lembrar, a outra pessoa que está lá do outro lado não sabe o que está passando na sua cabeça, que você está lembrado de mim. Então, quando você deixa de praticar isso aí, eu acho que você está cometendo uma falha muito grande com você mesmo. Por quê? Não que você faça algo em troca de alguma coisa. E é esse outro erro. Fazer algo para alguma pessoa esperando que ela vá fazer em troca para você ou gerar uma expectativa nesse sentido é outra coisa que eu não aprovo. Eu não gosto disso. Eu não crio esse ambiente. Se eu fizer pelo Flaudísio, vou fazer o Flaudísio porque eu quero, porque eu estou me sentindo bem e meu coração naquele momento está dizendo, faça. É assim que tem que ser. Tá? Então, quando a gente fala de gratidão, que foi a palavra que você me perguntou, é uma das coisas que eu tento, ao máximo, levar como regra para a minha vida. Então, todas as pessoas que passaram na minha vida, que me ajudaram, eu tento manter esse equilíbrio de gratidão. E a fidelidade, eu acho que independentemente de qualquer coisa, quando você tem uma relação de trabalho, uma relação de amizade, a fidelidade ela tem que perdurar. Eu cheguei a comentar com uma pessoa que disse, se você estiver num canto e alguém estiver falando de mim, duas coisas. Ou você me defende naquele momento, ou você saia. A partir do momento que você está ouvindo, permanece escutando e não me defende, na minha concepção, você está dando crédito, está participando e está aprovando. Essa é a minha concepção. Então, fidelidade é uma coisa que é muito pessoal. Existem as fidelidades, né, que são relativas, né? Fidelidade de trabalho, você ter aquela questão de não estar comentando situações que são sigilosas, que fazem parte do seu serviço, do seu trabalho. Isso é um tipo de fidelidade. Então, existem vários tipos de fidelidade, mas eu levo muito a cabo isso aí. A gratidão e a fidelidade. Você falou algo interessante, e o que me preocupa não é alguém ter falado mal de mim, é essa pessoa estar tão confortável para falar com aquela pessoa que veio me relatar o fato. Não é verdade? Verdade.
Então, você imagina. Cara, vamos lá. A gente está tendo essa relação agora aqui. Aí alguém chega aqui e começa a falar do Coronel Bolivar. Você tem duas opções. Ou você me defende, sabe? Eu conheci o Coronel Bolivar, não vi nada disso. Ou você concorda com ele e diz, não, é realmente o Coronel Bolivar assim mesmo. Se você ficar calado, você está concordando do mesmo jeito. E eu costumo dizer que cada um tem uma experiência própria de cada pessoa. Exatamente. Por mais que alguém defenda de 1001 maneira tal pessoa, cada um tem uma relação e uma identificação própria. Sim, é uma imagem, né? Entende? Talvez a melhor pessoa que foi para o Flaudísio, em algum momento, ou por circunstâncias do dia, não seja a melhor pessoa para o Coronel Bolivar. E não quer dizer que o Coronel Bolivar tenha que aceitar, concordar. Porque o Flaudísio aceitou. Não. Mas também, se não... Porque na sociedade que a gente vive, as pessoas vivem no famoso média, né? Para fazer a média com as outras pessoas... fulano ou então, entra no embalo falando mal, e quando chega na frente, dá o tapinha nas costas. Esse aí deixa de ser o fiel para ser o falso. Esse é o falso. Esse é o sério problema da nossa sociedade. Que a gente sabe que terminou sendo uma coisa até normal, né? Na sociedade nossa, né? Infelizmente. Essa falsidade. E outra coisa, Flaudísio, é questão de tratar as pessoas, entendeu? Tratar bem as pessoas. Desde o momento que eu entrei na PM, na Polícia Militar, independentemente do soldado mais recruta ao meu comandante, eu sempre busquei tratar com respeito. E o respeito não é simplesmente cumprir ordens ou determinar ordens. O respeito é bom dia, o boa tarde, o boa noite, o muito obrigado, o por favor, o dê licença. Você não precisa... eu não preciso ser bonzinho, né, para dizer muito obrigado. Não, eu tenho que ter isso na minha essência. Tratar bem as pessoas. Você não sabe isso aí que as pessoas levem como exemplo, né? Se é que eu posso dar algum exemplo. Mas vocês não sabem quanto isso abre portas. E isso não arranca pedaço de ninguém. O que é que custa você chegar de manhã e, bom dia, tudo bom, como é que você está? Isso aí alimenta, às vezes, a alma de algumas pessoas. Às vezes a pessoa saiu de casa, está cheia de... Eu cansei de ver isso nos quartéis. O cara saiu de casa, tá cheio de problema com o menino, problema com a esposa, problema com mãe, problema com o pai. Se ele chega lá e ele recebe logo uma porta fechada, né? Esse cara vai piorar a situação dele. Aí imagina esse cara indo pra rua. Já vai insatisfeito, não vai ter a mesma atenção que teria. Então, tratar bem, né, as pessoas. Fulano, bom dia. Aí você já sente se o cara tá bem ou não. Tá acontecendo alguma coisa? Não tá precisando de alguma ajuda? Foi que houve? O que é que custa isso? Isso é porque eu sou capitão, major, tenente coronel, não posso fazer isso? Porque o cara é soldado? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A hierarquia e a disciplina, elas permanecem independentemente do trato com a pessoa. E da mesma forma, por exemplo, se eu cumprimento o meu superior, se o cara me der bom dia, se o cara me der boa tarde, se o cara agradecer, eu tenho que retribuir. Faz parte da cordialidade. Então, aquela imagem antiga que tinha, do coronel, que o cara falava, tinha medo, o soldado tinha medo de falar. Isso tem que diminuir muito das gerações para cá e tem que acabar. Tem que acabar. O respeito ele tem que existir independentemente de qualquer coisa. É o que eu digo. O que é que adianta? O cara que está me tratando bem, quando ele sai, ele está me xingando. Me tratou bem só porque eu sou superior dele, sim, hierarquicamente, né? Mas por trás ele tá, esse cara aí não vale nada. Tá. Mas é isso que às vezes acontece. Mas por que o cara está dizendo isso? Porque já existiu ali uma situação hostil entre os dois. Ou a falta de respeito por parte do superior, às vezes a falta de dar um boa tarde, um bom dia. Bacana.
bacana. Tudo que é bom dura pouco, né? E nós já estamos se aproximando para o final. Eu quero agradecer a você que nos ajuda nesse projeto. Se não fosse a sua ajuda em compartilhar, em estar aqui conosco, isso não seria possível. Eu quero agradecer também, em especial, a alguns patrocinadores nesse episódio DDI Prêmio. Quero agradecer ao Focus OAB, que é um concurso preparatório para a garotada aí que está se formando em Direito, os bacharéis. Quero agradecer Locar Lima, locadora de veículos aqui da cidade de Arapiraca, Autoservice e Cutelaria Cidrônio. Eu quero agradecer a todos vocês e a gente sempre costuma, Coronel Bolivar, no Cidrônio é meu amigo. E é? É militar. Sargento, né? Sargento. Um abraço para o Cidrônio. Cidrônio das facas. Das facas. Vai estar aqui conosco muito em breve. Passou em 58, fez 58 concursos, passou em 37, assumiu 7. Bom, tem uma história boa, bacana aí pra gente ouvir. Mas eu sempre costumo fazer algumas perguntas no final e eu queria ouvir do Coronel Bolivar o que é a vida. A vida é o que a gente tem de mais precioso. É aquilo que a gente tem que cuidar enquanto ela existir. Bacana. O senhor tem medo da morte? Eu não tenho medo da morte, porque ela vai acontecer. Em qualquer momento. A qualquer momento ela vai acontecer. Eu fiz essa pergunta, é a segunda pessoa que eu estou fazendo essa pergunta no podcast. A primeira pessoa que eu fiz foi o professor Rosmar. Grande abraço ao professor Rosmar. Ele disse que tinha pavor da morte. Não, eu não tenho medo, porque ela vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. Mas eu tenho receio. Eu tenho receio que aconteça, por quê? Porque a gente tem os entes que estão ligados, né? Os entes queridos nossos, mãe, filho, esposa, enfim, que a gente não quer deixar. Isso é fato. Mas o medo, ele não deve existir, porque vai acontecer. Um momento ou outro a gente vai morrer. Isso é fato. Amanhã, daqui a pouco, daqui a 10 anos, 20, a gente não sabe. Bacana, bacana. Coronel Bolivar, um hobby. Um hobby. Tocar bateria. É mesmo? Você é baterista? Sou. Rapaz. Além de tudo, baterista. Tá o mais sofrido da banda. Tem que carregar aquele instrumento lá. Pesado. Pesado. E muitas peças, né? E alguns aí já dizem assim, toca mais baixo, pô, você ensaia? Sempre. Sempre assim. Um nome. Um nome. Que vem à mente. Que vem à mente. Paz. Por quê? Porque a sociedade, cada vez mais, ela tem esquecido que nós precisamos de paz. E é paz interior e paz exterior. E hoje não é fácil a gente conquistar essa paz. Quando a gente está em paz, a gente está bem com a vida. Está de bem com a vida. Sim. Verdade, verdade. Um lugar. Um lugar. Para ser sincero? Pode dizer. Maceió. Querida Maceió, eu estava lá no início da semana. A praia de Maceió, ela me fascina. Aquelas praias ali. Uma cor. A cor, preto. Preto. Bacana. Uma música. Uma música. Tem que ser um trechinho. Tem tantas músicas que são bonitas, mas uma música que eu acho extremamente bonita e importante, eu não me recordo o nome dela, é uma música evangélica que é campeão, né? Vencedor. Ludmilla. Essa música, ela consegue ser o ápice para mim. Qual é a relação do Coronel Bolivar com Deus? É onde a gente vai buscar forças, né? A gente sabe que Deus é quem nos guia, é quem nos orienta, às vezes de forma que às vezes a gente nem imagina, né? Com uma perda, uma mensagem, um telefonema, uma ação. Isso é Deus nos guiando, nos orientando. E se a gente não tiver essa fé,
em Deus, que é que nos move, a gente não vive. Um homem sem fé, qual o sentido da vida para ele? Então ele tem que ter fé. E é esse Deus que a gente tem que estar sempre com essa fé nele. Um time. Hoje asa. Hoje asa? Por que hoje asa? Porque eu já fui CRB, já fui corintiano. Aí como o cara pode mudar a casaca, né? Vira casaca. Hoje é asa. Um medo. Um medo de ficar só. Fica só. Eu acho que o convívio com pessoas, ele dá segurança, faz bem, fortalece. O senhor falou algo aí muito interessante, porque certa feita eu vi um comentário nas redes sociais de alguém dizendo assim: você quer ser pobre e ter o convívio entre as pessoas, ou quer 10 milhões de reais em uma ilha sozinho? Ninguém escolheu 10 milhões de reais em uma ilha sozinho. Pois é. Então, assim, eu acho que nós fomos... nossa existência, nossa essência é para ter alguém ao lado. É aí que a gente entende que a riqueza não está em cédulas, né? Não, nós somos seres sociais. Nós somos seres sociais. Isso aí faz parte da nossa vida. A gente tem que ter alguém, tem que conversar. Se o cara não tiver um convívio, o cara morre por depressão. O cara atrofia a fala. Veja quanta coisa pode acontecer. Se você passar mal, não tem ninguém para lhe acudir. Então, assim, você precisa de alguém. Para nascer, precisamos de alguém. Ninguém é alguma coisa sozinho. Bacana. Essa fala do senhor é muito forte. A gente sempre vai ter alguém nos ajudando. Sempre. De alguma forma. Sempre. Você só tem um podcast, você precisa dele ali. Precisa. O coração do podcast. Se não tiver... eu fico com raiva de mim, mas é assim. Se não tiver ele, o podcast não rola, né? Verdade. Mas eu vou fazer sozinho, tá? Mas para fazer sozinho, né, não vai conseguir. Enfim, você precisa de alguém. Você vai fazer para quem? Alguém precisa assistir. Então você precisa de alguém. É sempre assim, pô. A vida, você precisa de alguém. Bacana. Coronel Bolivar, que honra ter o senhor aqui. Por favor, as considerações finais. Só mesmo agradecer, Claudício, essa oportunidade de participar. A gente sempre vem com uma expectativa de um jeito e termina saindo de outra, né? Nenhum podcast vai ser igual ao do Flaudísio, nem melhor, nem pior. Vai ser sempre o seu. Então eu posso ir para um outro podcast, né, que talvez não tenha a emoção que a gente teve aqui, mas eu posso ir para um outro que tenha muita emoção, mas igual o que a gente teve aqui, o DDI, a gente não vai ter. E eu quero aproveitar o momento, né, para aqueles que estão assistindo ou que vão assistir, de mandar a minha gratidão, tá? Principalmente para o prefeito Luciano Barbosa, que está nos dando essa oportunidade de estar desempenhando esse trabalho à frente da segurança pública de Arapiraca, na cidade da qual eu tenho uma estima muito grande, e também a todos os vigilantes, Claudísio, que fazem parte da segurança municipal de Arapiraca. A gente teve o privilégio de falar de um por um, de conversar, de entender quais são as demandas, quais são as dificuldades, e esses caras são guerreiros. Quando eu falo caras, vigilantes homens, vigilantes mulheres. São guerreiros porque são pais de família, têm problemas, mas não medem esforços em estar aí protegendo a sociedade de Arapiraca, nos eventos, nas praças, nas UBS, nas creches, nas escolas. Então, assim, eu quero dar a mão à palmatória a esse pessoal que faz esse trabalho belíssimo, que realmente dignificam a Secretaria de Defesa Social de Arapiraca. Bacana. Eu quero agradecer mais uma vez ao senhor por ter aceitado o nosso convite. Quero agradecer a toda a equipe do senhor, né, que esteve em contato conosco. Quero agradecer também ao prefeito Luciano Barbosa por ter compreendido o projeto do senhor
e ter trazido esse benefício para a nossa cidade. Porque não adiantaria ter um melhor projeto se ele não fosse bem interpretado e colocado em prática, né? Então, me sinto muito honrado em fazer parte dessa cidade e ter pessoas tão inteligentes como o senhor. Obrigado. À frente de uma corporação como a que hoje nós temos. Então, muito obrigado mesmo. E eu quero agradecer a você que nos assiste, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Costumo sempre dizer que o nível do DDI Podcast está elevadíssimo e a gente tem procurado trazer os melhores convidados para trazer os melhores conteúdos e as melhores informações para vocês. Então, nos ajude, compartilhe para que mais vidas sejam impactadas com este episódio. Então, desde já eu quero agradecer. Coronel Bolivar, muito obrigado. Minhas continências. Bacana. Jean, muito obrigado. Que Deus Jean, abençoe. parabéns, viu? Moça, muito obrigado. É a Anne. Anne. E o Coronel Dorival. Tem outro coronel ali, viu? Coronel Dorival tá ali. E você que nos assiste, muito obrigado. Valeu.